Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Deus pôs o seu povo por um modelo para o mundo. Sim, o mundo perdido e confuso recebe das mãos do Senhor um povo para ser sal da terra e luz do mundo, como Jesus disse em Mateus 5, 13 a 16. Pergunta: você está sendo sal da terra e luz do mundo como deveria, para que o mundo possa ser conduzido a Cristo, o Senhor? Bem, vejamos então agora o Salmo 48, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer. Conhecer como alto refúgio. Nós temos no Antigo Testamento Deus tendo escolhido um povo. Esse povo, que são os judeus, terminaram não compreendendo a beleza de seu chamado, que visava atrair as nações para si, que visava fazer com que as pessoas fossem atraídas para aqueles que seriam um instrumento para a salvação, que foi dito desde Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão e diz sobre o seu chamado. Diz assim, Gênesis capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eles deveriam atrair as pessoas, de tal modo que é por isso que o Salmo 48 diz que Deus é louvado no seu santo monte. O seu santo monte é o Monte Sião, que é também o Monte Moriá, onde Abraão foi sacrificar Isaque, conforme a ordenança do Senhor, ainda que fosse apenas uma prova e que Abraão não precisasse de fato sacrificá-lo. O Monte Sião é também Jerusalém e é o lugar onde o grande rei, o Senhor Jesus, foi crucificado. Portanto, o propósito era que Israel, o povo, atraísse para o Senhor os povos, as nações. Deveriam ser todos atraídos, de forma que pudessem ir até aquele que é o Senhor e Salvador, que partiu, que veio, que surgiu exatamente deste povo, o povo de Israel. Lá em Romanos 9, versículo 4 e 5, diz assim Paulo: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, para todos sempre. Amém. Veja que tudo aquilo foi dado a Israel, mas não para que fosse apenas deles, mas para que eles atraíssem as pessoas para o Senhor, para que elas alcançassem a graça, a salvação de Deus exatamente ali, por terem sido atraídas. Por isso que o salmista está falando da glória de Deus ali, exatamente onde Deus escolheu para seu nome ser exaltado, porque ali estava o templo de Israel. Estava porque não está mais, porque ali era o lugar onde Deus representava a sua habitação. Era porque não é mais, porque não é mais em Israel que Deus glorifica seu nome, mas em seu povo, que não importa onde esteja, ele carrega o nome do Senhor. Por isso, inclusive, que é chamado de cristão, porque são os seguidores, aqueles que seguem a Cristo. E nós podemos ver essa questão de que Deus estava atraindo as pessoas por meio de seu povo no Antigo Testamento, assim como no Novo Testamento por meio da igreja,
no fato de que várias pessoas que eram de outros povos tenham se achegado a Israel. Nós temos no livro de Josué, Raabe, a prostituta que morava em Jericó, que fora atraída pelo testemunho das grandezas de Deus feitas no meio do seu povo, atraída se torna parte de Israel, até mesmo parte da genealogia de Jesus. Temos também uma nação inteira. Os gibeonitas foram atraídos pelo testemunho das grandezas de Deus a se tornar, então, parte de Israel e de tal modo foram abençoados pelo Senhor, que no capítulo 10 de Josué nos conta como reis tentaram destruir os gibeonitas por terem se coligado com Israel, mas Deus providenciou a salvação deles. E é exatamente aquele momento tão sublime para a criação, que podemos dizer que foi um momento em que o universo colaborou com a redenção, como nos diz o texto de Josué 10, versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Nunca aconteceu isso, a não ser nesse dia. O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. O universo que fora ali colaborador, ajudando para que Deus fosse glorificado na vitória de seu povo em favor, além de próprio Israel, em favor dos gibeonitas, porque procuraram em Deus a salvação. E exatamente o papel que a igreja deve desempenhar, glorificar a Deus perante o mundo, apontando para a salvação, atraindo as pessoas a Cristo Jesus, para que elas encontrem a salvação nele. A igreja deve fazer isso. Você que é cristão deve fazer isso. Deus é glorificado naqueles que se achegam a ele, naqueles que carregam o seu nome. Portanto, pense como você está glorificando a Deus, como você está exaltando a Deus, como você está apontando para Cristo Jesus, para as pessoas ao seu redor. Elas estão vendo Jesus por meio da sua vida, elas estão vendo o caminho que devem percorrer para chegar em Jesus por meio da sua vida. Então, comece a pensar em como você deve fazer isso à luz da Escritura. Seja, de fato, como o Monte Sião, que, sendo um monte, expunha a cidade de Jerusalém para que de longe fosse vista e as pessoas pudessem ver a cidade do grande rei. Seja o sal da terra e a luz do mundo, de tal modo que as pessoas vejam a Cristo Jesus na sua vida, porque é em Cristo Jesus que elas alcançarão a salvação. É em Cristo Jesus que elas conhecerão a vida eterna. É em Cristo Jesus que elas conhecerão uma nova vida. É em Cristo Jesus que tudo acontecerá. Então, a sua preocupação não é atrair pessoas para si, não é fazer fama. A sua preocupação não é ter glória. A sua preocupação não é mostrar alguma coisa de si mesmo. A sua preocupação é apontar para alguém que é o Salvador. Basta você lembrar de João Batista. Lembra do que João Batista fez? João Batista apontou para Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele ali, não sou eu, é aquele ali. Aquele é o Cordeiro de Deus. Então, chegou a afirmar: agora importa que eu diminua e que ele cresça. E João Batista sai de cena quando as pessoas voltam seus olhos para Jesus, porque então ele cumpriu o seu papel, mostrar para todos o Salvador, o Redentor, aquele que é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aponte para ele também, para que as pessoas conheçam Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Deus amado, muito obrigado pela Tua palavra, que nos conduz a Cristo e nos ensina a viver para a Tua glória.
Ajude-nos a fazer isso nos mínimos detalhes, porque, ó Deus, o propósito das nossas vidas é exatamente glorificar o Teu nome. Que o Senhor receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo, e tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.